Você sabia que a mulher de Jó não disse amaldiçoa a Deus e morra? Exatamente. Quando você lê o texto em hebraico, está escrito Barech Elohim Vamut. Barech significa bendiga, abençoa. Por que então na sua Bíblia traduzida está escrito amaldiçoa? Calma que eu vou te explicar. Quando os tradutores olharam para esse texto dentro do contexto, eles entenderam que isso era um eufemismo hebraico. E o que seria um eufemismo hebraico? É quando você diz uma coisa, mas na verdade você está querendo dizer outra coisa. Eles interpretaram como um eufemismo e fizeram a tradução de abençoa para amaldiçoa por causa do contexto. Particularmente, eu acredito que isso mais atrapalha do que ajuda, porque você não tem a sinceridade na tradução do texto e você leu a vida toda amaldiçoa, quando na verdade no original está abençoa. Se você gostou dessa informação, escreva aqui nos comentários Jó e compartilha com alguém essa. Não tem sentido nenhum o que você está falando. Analisa só a situação. Que sentido tem ela falar para um homem que o próprio Deus, né, vamos dizer assim, deu testemunho de que ele era reto e sincero a Deus, né? O próprio Deus deu testemunho disso. Por esse motivo, Jó foi tentado, justamente para que ele negasse, amaldiçoasse ou blasfemasse contra Deus. Mas Jó permaneceu íntegro. E que sentido tem a mulher chegar para ele e falar, digamos assim, que ela falou assim, você é sincero a Deus, abençoa a Deus e morre, ou abençoa o seu Deus e morre. Aí Jó vai e responde da seguinte forma, estás louca, mulher? Vamos dizer assim, né? Ou, assim como fala uma louca, fala tu, sou digno de bem e não de males? Então ele faz essa pergunta para ela, quando na verdade, se ela fala isso, né? Se ela fala assim, abençoa seu Deus, né? Ou abençoa a Deus e morre, ele diria, ao contrário, diria assim, que concordaria com ela, diria que ela estava certa e não diria o oposto disso, não a repreenderia, né? Porque aí, se ele a repreendesse por ela mandar ele, o Jó abençoar a Deus, aí, no caso, Deus seria mentiroso, daria um testemunho de alguém que não era assim tão íntegro e fiel a ele. Então, o que a gente vê hoje em dia, muita gente interpretando, traduzindo, criando personagens para dizer que entende alguma coisa da Bíblia, distorcendo o que a gente entende por longos anos, né? Para degredir a palavra de Deus, para fazer com que a palavra de Deus perca crédito na sociedade. Essa é a intenção desses tipos de conteúdo aí. Eu só vejo da seguinte forma, porque não há sentido. Porque analisa só, o importante da história de Jó é a gente entender que, para começo de conversa, Jó era fiel a Deus na riqueza e foi fiel a Deus na pobreza, na miséria. É esse o importante contexto. E que Deus deu testemunho dele, né? E que realmente Jó permaneceu íntegro, mesmo diante de toda a provação que ele passou. É isso que é importante no contexto. Não é querer dizer, vamos dizer assim, não é mostrar que a mulher de Jó era boazinha, era isso e aquilo. Porque a história ali é de Jó, não é a história da mulher dele. Agora, uma coisa eu falo para você, se você tem uma fé, né? Você tem uma crença, uma fé, e a outra pessoa não tem a mesma fé e crença que você, é mais natural de que quando você passa em dificuldade, a pessoa lance na tua cara que você é fiel a um Deus que não prospera na tua vida. Mataram a irmãzinha, né? Pegaram a irmãzinha, invadiram, entraram no carro dela, levaram ela, 3 caras, pegou ela, torturou e matou. Aí choveu um monte de comentário aqui no TikTok, na postagem, no vídeo que falava da moça. Bem assim os comentários. Cadê Deus? Onde está seu Deus? Olha aí, Deus estava fazendo o que nessa hora? Você entende que é esse o tipo de comentário que as pessoas fazem quando você é fiel, quando você é íntegro, quando você passa por um sofrimento, pelo processo, geralmente os outros tendem a lançar no teu rosto que a tua fé não está valendo de nada, não está tendo utilidade nenhuma por você estar sofrendo. É isso que acontece. Isso tá mais fácil da mulher de Jó ter feito isso, né, lançado isso em rosto dele, no momento da dificuldade dele, do que ela ter mandado ele abençoar para depois ele repreender ela por ter pedido isso. Cara, é muito contraditório. Quem quiser acreditar nessas interpretações, nessas coisas, pode acreditar. Eu prefiro continuar crendo da forma que eu creio, que é a forma que milhares de pessoas no passado creu, porque se a gente começar a entender, as pessoas começarem a dar uma tradução diferente da Bíblia, mostrar que não é aquilo que a gente viu, que a gente acredita, que a gente sente que é verdade, digamos, né? Parecer que é mentira tudo que a gente acredita, o que vai acontecer? Vai acontecer que então, quem veio antes de nós foi enganado a vida inteira e não vai herdar a salvação.
porque viveu no engano e na mentira, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, quem viveu na mentira não vai ter salvação. Essa é a lógica. Então eu prefiro crer que é do jeito que está aí, que a gente acredita, né? Em que ela manda o Jó amaldiçoar a Deus, né? E morrer. Prefiro acreditar assim, porque durante anos e anos, da forma que está traduzida a Escritura, foi dessa forma que muitas pessoas alcançaram a fé, muitas pessoas já tombaram a terra crendo nessa fé, e eu acredito que aquele que foi fiel à palavra de Deus será sim salvo, tá? E que o importante hoje é nem tanto o Velho Testamento, mas sim o Novo Testamento, que é o nascimento de Cristo até o Apocalipse, que é o fim dos tempos.